Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor apague os nossos pecados. Amém? Caríssimos ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, queridos coroinhas, equipe litúrgica, equipe do canto, devotos e devotas de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, queridos paroquianos que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa Senhora é motivo e modelo para nós imitarmos. Por quê? Porque, como disse o Evangelho, se não permanecermos unidos a Cristo, nada podemos fazer. E Maria só é modelo para nós imitarmos porque ela permaneceu unida ao seu Filho Jesus. E aí nós poderíamos buscar a origem lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis. Como se chamava o nome da primeira mulher? Como se chamava? O nome da primeira mulher? Tenho medo de errar não, gente. Pode dizer. Qual é o nome da primeira mulher? Eva. Se você pegar a palavra Eva e colocar de trás para frente, que nome sai? Ave. Qual foi a mensagem do anjo quando apareceu a Maria? Ave, cheia de graça. Por uma mulher entrou o pecado. Por outra mulher nos veio a salvação. Cheia de graça. Para ser a mãe do Salvador, ela tinha que ser cheia de graça. Como assim foi Maria? Porque pelos méritos que nela iria acontecer. Ela seria o canal de graça entre Deus e a humanidade. Ela seria a ligação entre Deus e o homem, nos trazendo o Salvador. E só poderia ser se ela fosse cheia de graça. Diferente de nós, enquanto criaturas humanas que ficamos em estado de graça. Nós não somos cheios, mas somos estados de graça. Por que estado? Porque é só enquanto a gente não peca. Quando a gente peca, a gente sai do estado de graça e entra no estado de pecado. E só volta quando a gente se confessa, que recebe a absolvição do Padre, e aí a gente volta ao estado de graça. Por isso que diz que é estado, porque é só enquanto a gente não peca. Maria não. Maria foi toda cheia de graça, porque nela não tinha pecado. Porque ela não conheceu a corrupção. Maria é chamada de Imaculada Conceição, porque ela foi preservada da mancha do pecado. Se Jesus nascesse de uma mulher que trouxesse a mancha do pecado, ele, como homem, não como Deus, mas como homem, também traria a mancha, a marca do pecado original. Por isso que a mulher que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho tinha que ser preservada da mancha do pecado original. Por isso que ela é chamada Imaculada, sem mácula, sem mancha. Conceição, desde o momento da sua concepção, Maria foi preservada da mancha do pecado. Por isso, antes de Ana e Joaquim coabitarem, Deus interviu
com a sua mão poderosa, para que o fruto do ventre de Ana fosse preservada. E assim Maria foi imaculada, pura, toda formosa, em vista dos méritos de seu filho Jesus. Se nós, enquanto devotos e devotas de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, queremos imitá-la, devemos procurar também viver essa dimensão de discípulo, de discípula de Jesus, para permanecermos unidos a Ele, assim como os ramos permanecem unidos à videira para poder dar frutos. Só podemos dar bons frutos se estivermos ligados à videira que é Cristo. E é Maria que nos dá este exemplo de permanecermos unidos ao seu Filho. Quando, na anunciação do anjo, o anjo revela para ela: Isabel, a tua parenta, já é o 6º mês daquela que era tido como estéril, porque para Deus nada é impossível. E nós sabemos bem disto, vocês mulheres mais do que nós, que Jesus é carne da carne de Maria, sangue do seu, se alimentou da corrente sanguínea da mãe. Então, Jesus estava presente no seio de Maria. E quando ela sabe que Isabel estava grávida, mesmo em idade avançada e sendo estéril, a gravidez de Isabel era uma gravidez de quê? De risco. Inspirava cuidados, necessitava de atenção. E será que Maria, sendo a mãe do Salvador, ela ficou sentada numa poltrona, esperando que a gente fosse até ela para bajulá-la? Porque ela dizia assim: não, eu agora sou a mãe do Salvador, quem quiser que venha me bajular, quem quiser que venha me saudar. Foi assim que ela agiu? Não. Quando ela soube que Isabel estava grávida, o que é que diz o texto? Ela saiu apressadamente para ajudar Isabel. Olha aí uma das virtudes de Maria. Quem tem Jesus no coração deve realmente levá-lo ao outro. Eu não posso ter Jesus somente para mim. Eu tenho que ter Jesus no meu coração, na minha vida, para levar ao outro, principalmente a quem estiver necessitado. Em primeiro lugar, devemos levar Jesus àqueles que estão necessitados. Jesus disse o quê? Eu vim para dar a vida em resgate de muitos. Eu não vim para os sadios, mas para os doentes. Então, Jesus vem em primeiro lugar para quem precisa de salvação, para quem precisa de perdão, para quem precisa de conversão. Ser bom, ser correto, ser fiel, não é mérito, é obrigação. Eu tenho obrigação de ser bom, de ser correto, de ser coerente, de ser fiel. Porém, isso não tira o direito daquele que erra, daquele que precisa de conhecer a salvação. Eu sempre digo, ninguém é tão bom que não possa se tornar melhor. E ninguém é tão ruim
que não possa se tornar bom. Todos nós merecemos uma oportunidade. No sábado de aleluia, quando a gente está cantando o Exulte, a gente diz assim: ó, que feliz culpa por ter merecido tão grande Salvador. Jesus só veio ao mundo porque existia pessoas pecadoras. Porque se existisse todo mundo santo, Jesus não teria vindo ao mundo. Por isso que para podermos viver a condição de discípulos de Jesus, devemos olhar para Maria, que permaneceu fiel ao projeto de Deus. E quando em Fátima, diante das diversas mensagens, ela nos apresentou o caminho para a salvação. Qual foi o caminho? O rosário. Daí, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Porque foi o meio que ela nos apresentou para a conversão. Rezai o terço todos os dias para a conversão dos pecadores. Então, o rosário é para nós uma arma fortíssima. Que feliz título vocês têm, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Porque pelo rosário nós alcançaremos a salvação. É a oração que nos faz chegar perto de Jesus. O sentido do rosário é porque antes, nos antigos, os eremitas que viviam no deserto, solitários, eles tinham como obrigação de rezar os 150 salmos. E como eles eram, os eremitas, analfabetos, não sabiam ler, eles rezavam 150 Ave Marias para ser a quantidade de salmos. Daí, uma das origens do rosário. Como também, antigamente, se oferecia coroas de rosas, os vassalos, os servos, os súditos, ofereciam às suas rainhas coroas de rosas. E nós oferecemos uma tríplice coroa, 3 coroas. Hoje podemos dizer 4 coroas. O Papa, Sua Santidade São João Paulo, acrescentou mais uma coroa de rosas que nós oferecemos à nossa excelsa rainha. Então essas coroas de rosas que oferecemos a Maria são as nossas virtudes que dela aprendemos: a humildade, a simplicidade, a fidelidade, o amor, a caridade, o silêncio. E são tantas as virtudes que nós aprendemos de Nossa Senhora. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite de novena, vamos pedir a ela que nos ajude a sermos os ramos que estaremos unidos à videira verdadeira, que é o seu Filho Jesus. E nada melhor do que fazermos como ela nos ensinou: fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.